Podemos? Ainda não. Seria 74. 74 anos? Você dá conta isso aí. Então tá bom. 22, 38, é isso aí. Hoje, justo o Dr. Yaakov aqui me lembrou, fazem 74 anos que teve aquela noite trágica, Kristallnacht, né? Que é a noite dos cristais, onde a população alemã ela saiu destruindo lojas, propriedades, sinagogas dos judeus que viviam lá na Alemanha. E foi talvez um dos pontos chaves do início de toda a tragédia que se sucedeu. Interessante notar, quando pensamos, né, inclusive na época, no povo alemão, teoricamente um povo avançado, culto, né? Muitas pessoas da época não imaginavam que tudo que depois sucedeu seria possível, se tratando muito mais. Eles falavam, já no século XIX, uma coisa dessa vai acontecer, né? Pessoas, século XX, né? Século XX, pessoas já as pessoas com toda a ciência, com tudo avançado, as pessoas instruídas na Europa, né? Muitos achavam que essa fase dos pogroms já tinha sido deixado para trás. E não é por acaso, né, a gente lembrando isso hoje, justo no Ritas de hoje, no Humash de hoje também, fala da destruição de Sodom. Quando vemos o Humash, a história de Sodom, vamos estudar aqui um pouquinho dentro, e quem sabe a gente pode fazer talvez algumas algum sentido, alguma relação com tudo isso. Sodom também era, na verdade, um lugar muito evoluído para o seu tempo. Era uma terra rica, abençoada. Lot, quando ele se separou de Avraham, quando cada um falou, não dá mais para a gente continuar junto, estava tendo briga entre os pastores, a terra não era grande o suficiente para ambos, então cada um foi buscar seu caminho. Lot, ele viu a planície onde se encontrava a cidade de Sodom, e era uma terra rica, né? Era um local onde dava para prosperar, e ali que ele buscou morar. A Torá nos conta como, primeiro, Deus ele fala para Avraham que o grito, Katzakatá, que o grito que ele escutou de Sodom, já não dava mais para suportar. Que grito é esse? Qual que era o choro, o grito que acontecia em Sodom? A cidade de Sodom, ela tinha realmente muita riqueza, mas as pessoas lá, elas tinham um ódio de qualquer um que viesse entrar na cidade, participar nesse sistema que para eles era muito benéfico. Então eles proibiam, como a gente vai ver na história mais adiante, eles proibiam que tivesse visitantes, né, imigrantes. Eles não queriam que eles queriam que só eles mantivessem essa riqueza junto com eles, não queriam realmente compartilhar da bênção divina que eles tinham. É interessante, inclusive, que no Pirkei Avot a gente lê uma coisa, fala o seguinte no Pirkei Avot, isso é muito atual. Quando a gente fala, agora o Brasil passou por eleições, Israel também, hoje também está tendo as eleições nos Estados Unidos, para o Congresso americano, o Senado e alguns governadores, e sempre você tem essa briga, direita, esquerda, capitalismo, socialismo, e é interessante ver como, quer dizer, a gente pode pegar, sem entrar no mérito da política, nos detalhes, mas a gente tem aqui algumas ideias no Pirkei Avot. O Pirkei Avot ele fala o seguinte, cadê? Arba midot badam, tem 4 midot no ser humano. Aomer sheli shelach veshelach sheli,
Aqui ele fala, aquilo que é meu é teu, aquilo que é teu é meu, ou seja, tudo é de todos. Isso é amaretz, isso já é ignorante. Se você achar que ninguém tem propriedade, não existe propriedade, isso não vai dar certo, né? Houveram muitos que tentaram isso daí e não deu muito certo, isso é uma ignorância. A pessoa tem que ter o direito à sua posse, à sua propriedade, e tem que buscar, também isso é um incentivo, inclusive, para o ser humano. Toda a Torá fala que a pessoa tem a sua posse e ele vai ser abençoado naquilo que ele faz, e vai ter sucesso, e vai trabalhar, e vai lograr o dinheiro do seu trabalho. Agora, a Torá fala, Sheli, aquele que fala, Sheli, Sheli, aquilo que é meu, Veshelach, Shelach, aquilo que é teu, cada um no seu quadrado, aquilo que é meu, aquilo que é teu, parece razoável. Se eu trabalhei, eu fiz, eu conquistei, é meu. Você fez, né? Diz a Mishnah, Zumida Venonit. Isso é uma coisa normal, comum, intermediária, né? Ve'eshomrim, porém tem aqueles que falam Zumidat Sdom. Isso é o atributo de Sdom. O que tem de errado em falar aquilo que é meu e aquilo que é teu? Faz toda a lógica, porque isso seria Midat Sdom, né? Depois fala Sheli Shelach, aquilo que é meu é teu, Vishelach Shelach, e aquilo que é teu também é teu, Hassid. Isso seria o Hassid. E aquele que fala que aquilo que é teu também é meu, e aquilo que é meu, isso já é Orachá, tudo bem. Mas vamos focar então nesse ponto. Por que a Mishnah fala que aquele que quer fazer, eu trabalhei, aquilo que é meu, e aquilo que é teu, cada um no seu quadrado, cada um no seu canto, né? Isso seria Sodom. Ou seria intermediário. Então, uma explicação bonita que se dá é, se você fala só, Sheli, eu particularmente falo, aquilo que é meu, eu trabalhei, eu consegui, é meu, e aquilo que é teu, você trabalhou, é seu, cada um no seu particular, isso é benonito, isso é normal, intermediário. Agora, Ve'eshomrim, se todo mundo está falando assim, se a sociedade inteira pensa desse jeito, já virou Sodom. Uma explicação bonita. Quer dizer, se a sociedade inteira pensa, aquilo que é teu é só teu, aquilo que é meu é só meu, e fica assim, quando vira uma coisa da sociedade por completo, aí é Sodom. Não tem espaço para mais ninguém. Então, de certa forma, o que acontecia em Sodom? Em Sodom contam que se entrasse um pobre, um pedinte, ninguém podia dar tzedakah. Ou, na verdade, ninguém podia ajudar ele. Ninguém podia convidar ninguém para casa. Ou quando traziam pessoas para casa, o Midrash conta histórias assim, horripilantes, como as pessoas torturavam, colocava-se uma pessoa numa cama, e se ele fosse muito pequeno, esticavam ele para caber na cama, ou se fosse muito grande, cortavam as pernas para caber na cama, coisas assim absurdas. E eu falo que quando chegava às vezes um pobre, as pessoas então davam uma moeda, mas uma moeda que depois ele não conseguia comprar nada com isso. Então todo mundo doava uma moedinha para ele. E aí o pobre pegava essa moeda, e a pessoa não vive de moeda. Ele ia comprar e ninguém aceitava aquela moeda para comprar pão, para comprar nenhuma comida. E aí o pobre morria de fome e todo mundo pegava daquele pobre as moedas que ele deu, pegava de volta para o próximo pobre que chegasse. Coisas assim, né, absurdas. Então, o que ocorreu? Na verdade, Lot, ele era sobrinho de Avraham Avinu, ele estava morando lá. Ele tinha aprendido com Avraham esse costume de receber bem as visitas, como a gente viu logo no começo da Parashá, ajudar os outros, etc. E a filha dele também pegou um pouquinho desse costume. De tal forma que uma vez tinha um pobre, e as pessoas estavam fazendo esse esquema de dar moeda que nem ia dar para trocar e pegar, só que o pobre não morria. Então, alguém está ajudando esse pobre, não pode ser. E foram pesquisar e descobriram que a filha do Lot estava sustentando de forma escondida, ela ia lá, dava um pouco de comida, um pouco de bebida, fazia isso daí. Então, o que fizeram? A punição que deram para ela foi, colocaram ela em cima de um muro, encheram ela de mel e trouxeram então abelhas para picar ela. Ela tomou tanta picada até que ela morreu. E esse foi o grito que Deus falou que escutou, não dá mais, né? Essa situação chegou a um limite. Interessante então toda a história, para resumir o tempo, já praticamente estourei meu tempo, mas
uma coisa que lembra, a Gemara fala que no final da história, Lot, ele sai, os anjos salvam Lot com a sua família e falam para ninguém olhar para trás, né? Então, a esposa de Lot, ela se vira para trás, ela olha para trás, e ela se torna uma estátua de sal. Qual o significado disso? Isso não é algo, não é um detalhe. Afinal, a Gemara fala, inclusive, aquele que vê a estátua de sal da esposa de Lot, ele tem que fazer uma brachá especial de Danamet, ou tem questões na Gemara, se a estátua de sal de Lot, da esposa de Lot, ela impurifica ou não. Ou seja, as pessoas na época da Gemara sabiam exatamente aonde estava ela, e era uma lembrança do assunto de Sodom. Hoje em dia, você vai para Israel, já não é que nem na época da Gemara, tem muitas opiniões, qual que é, né, a estátua de sal da esposa de Lot. Tem algum que fala que está desse lado, daquele lado, mas tem algumas, realmente, algumas estalactites ali, que parecem muito um ser humano e falam, é esse, é aquele, mas não dá para fazer mais a brachá porque a gente tem dúvida. De qualquer forma, dá para olhar e imaginar, pode ser que é, pode ser que não é, e é uma lembrança viva. Oi? No Mar Morto. Lá à beira do Mar Morto. Yam HaMelech. Por que isso? Então uma das explicações fala que a Urashi traz, por que ela se tornou uma estátua de sal quando ela virou para trás? Que quando ela olhar para trás, não era para olhar o sofrimento dos outros, ela olhar, eu estou me salvando, os outros estão se dando mal. Essa é a ideia, por que não era para olhar para trás? Afinal, ela não tinha mérito para se salvar, estava sendo salva por Avraham Avinu, e não porque ela era diferente deles. E como que a gente vê que ela não era diferente deles? A gente vê claramente que quando o Lot, assim traz, o Midrash traz, por que ela se tornou justo sal? Porque quando Lot, ele trouxe as visitas, os anjos, ele falou o seguinte, ele falou para ela, dá um pouquinho de sal para as visitas. E ela falou, que você já está trazendo as visitas e você ainda quer tratar bem, quer dizer, você está fazendo você está trazendo esse mau costume de ajudar as pessoas aqui na cidade de Sodom, né? A gente não queria trazer ninguém de fora. Então ela falou do sal e ela não queria passar o sal para as visitas e ela se tornou sal. Quer dizer, ela não queria passar sal, não queria passar muitas outras coisas além do sal, porque justo o sal foi o exemplo. Então a resposta é que o sal, ele na verdade, ele representa muita coisa kadosh, muita santidade. A gente tem que ter o sal no korban, o sal na mesa. A gente já falou como o sal ele é 3 vezes o nome de Hashem, e também a palavra pão, o sustento também é lechem e melach, são as mesmas letras, que dá 78, que é 3 vezes o nome de Hashem, por isso a gente mergulha 3 vezes o pão no sal. Mas além disso, o sal, de certa forma, puro, ele é amargo. O sal, ele é amargo. Porém, o sal, quando ele ressalta o sabor. Ele puro parece amargo, mas quando você coloca na comida, ele que dá o sabor, e também, na época não tinha geladeira e freezer, como que você mantinha e fazia a comida durar pelo inverno e para durar mais tempo, era o sal que garantia a validade dos alimentos. Então o sal puro parece amargo, mas ele que garante, e ele que inclusive realça o sabor. Ou seja, o sal, de certa forma, ele tem a mesma ideia da tzedakah. Explicam aos sábios, a tzedakah, na hora que você tá dando uma tzedakah para alguém, na hora parece que dói o bolso, né? Mas, porém, isso realça todo o sabor. Isso realça todo o sabor da nossa vida, do seu trabalho, faz o sentido para a vida. Todo o trabalho, o sustento que você ganhou, é para você poder praticar e ajudar os outros. Toda a brachá que a gente deu é para você fazer isso. E, na verdade, isso também garante a comida, a durabilidade, ou seja, o seu trabalho que garante que você vai ganhar mais e mais dinheiro, vai ter mais sucesso, é esse sal que parece amargo. E de certa forma, o tempo estourou, amanhã a gente continua com mais ideias. Bezat Hashem. Então, às vezes, voltando à ideia que a gente falou do Kristallnacht, às vezes uma sociedade que parece avançada, mas quando está olhando cada um, olhando o seu, e fica com inveja dos outros. Quer dizer, Kristallnacht, além de tudo, tem muitas outras questões também de Amalek e tudo, mas pode chegar a fazer coisas absurdas. Vamos lá. Aí o mesmo de hoje, dia Tetzain Cheshvan, estamos chegando no dia Tetzain Cheshvan. A Machshavá, diz o Yom, Hilevush umesharet asechel vemidot.
O pensamento ele é a vestimenta e um servo intelecto das emoções. Bechá asher en la sherut basechel obamidah. גם אז פועלת פעולתה לחשוב ולערער, אבל פעולתה לא לבד שאינה תכנית, אלא היא גם פרועה לשמצה. A pessoa não pode parar, não existe a pessoa parar de pensar, certo? Então, se a pessoa não está fazendo uma função positiva com o seu pensamento, então o pensamento acaba sendo levando para coisas ele acaba se ficando vulnerável para ser levado para depravações ou coisas negativas. O mevaer que se bata machshavot zarot oraot uerekanut shelarosh. Então a gente sabe que o motivo dos pensamentos fúteis ou ruins é quando a pessoa está ociosa na sua cabeça. De kasher asechel asuk, quando a pessoa está ocupado, as yesh la machshava ma lesharet ve'en makom lemachshava sheshtut vehevel she'en ba'em mamash. Então quando a pessoa tem um pensamento com um propósito, não vai ter espaço para pensamentos ruins, em vãos e etc., negativos.